Pessoal, bom, estamos aqui mais uma vez e hoje a nossa aula é sobre o coeficiente angular e linear de uma função do primeiro grau ou uma função linear, ok? Então, nosso entendimento lá da função do primeiro grau, certo? A gente sabe que uma função de x, né, uma função do primeiro grau, ela é escrita como ax mais b, não é isso? Onde o seu expoente de x é 1, ok? E ela pode ser escrita também como y igual a ax mais b, certo? Sabemos disso. Sabemos que a função do primeiro grau é uma reta, ok? Falei em função do primeiro grau ou função linear, eu penso em uma reta, ok? Bom, mas eu também preciso saber que os meus coeficientes angular, né, e linear, o angular é o meu a da minha função e o meu b é o meu coeficiente linear, ok? Bom, o meu coeficiente angular, que é o a, ele que me dá a inclinação da minha reta, ok? E meu coeficiente linear é aquele valor que toca o eixo y, ok? Então, hoje a gente vai fazer uma questão da prova do Instituto Excelência do ano de 2019 para a Prefeitura de Canoinhas, Santa Catarina, e o concurso foi para técnico de enfermagem, especificamente para o SAMU, ok? Então, a gente vai ver que um tipo de questão dessa, eu preciso de um entendimento maior da função do primeiro grau, um pouco mais elaborada, certo? Então, a questão dizia o seguinte: uma equação do primeiro grau é conhecida pela sua aparência ao ser plotada em um gráfico e apresenta um padrão linear, certo? Considere a seguinte equação de primeiro grau. Então, aí ele vai me dar uma equação do primeiro grau e essa equação no gráfico, ele está tocando em dois pontos. E é isso que a gente precisa de um entendimento de uma equação do primeiro grau, certo? Então, nessa função que aparece aí para mim, eu preciso de uma reta. Para eu encontrar uma reta, eu preciso apenas de dois pontos, que é isso que minha questão está mostrando, certo? O primeiro ponto, onde toca exatamente aqui, ó, onde x é 2,5 e onde y é 5,5, ok? E o outro ponto está tocando exatamente aqui, ó, onde x é 3,5 e onde y é 6,5, certo? Então, eu com esses dois pontos, eu consigo encontrar a equação da reta, ok? Bom, o que é que ele está pedindo? Ele quer que você avalie as seguintes proposições. A primeira, ele diz que o coeficiente angular da equação é a igual a 1. Ele está afirmando, né, isso? Então, eu tenho que, a partir dessas proposições acima, achar a que é correta, ok? Então, para eu fazer um tipo de questão dessa, né, um tipo de questão para técnico de enfermagem, eu preciso de um entendimento um pouco mais elaborado de função do primeiro grau. Então, se ele fala em coeficiente angular e coeficiente linear, eu sei que eu tenho que encontrar exatamente os valores de A e B. Então, pessoal, eu pego uma questão de uma função do primeiro grau, eu tenho que lembrar dessa equação, certo? Que y é igual a x mais b. Essa é uma função do primeiro grau, ok? E agora eu vou substituir os meus valores, não é isso? Ó, meu primeiro ponto toca em 2,5 e 5,5 para y. Então, onde tem y, eu coloco 5,5. Onde tem x, eu coloco 2,5. E substituo aqui na minha função, certo? Então, eu vou ter, ó, 2,5 vezes a, certo? Estou colocando desse lado porque eu quero as letras do lado esquerdo, certo? Então, 2,5 vezes a mais b vai me dar o valor de y. No primeiro ponto é 5,5, ok? E agora eu vou plotar o outro gráfico, certo? O outro ponto. Vou plotar agora o outro ponto. Então, o outro ponto é 3,5. Então, 3,5 vezes a mais b igual a quem, pessoal? Igual a 6,5. E agora eu caio no nosso entendimento de sistema linear, certo? E aí eu tenho que resolver um sistema e encontrar os valores das variáveis a e b, que é exatamente o coeficiente angular e o linear dado em questão, certo? Vou multiplicar toda a minha segunda equação por menos 1. Mais uma vez, gente, esse aqui é um assunto que eu vou deixar no final da aula, né? De sistema linear, que vocês podem preferir pela adição ou substituição, certo? Fica a critério de cada um. E eu vou multiplicar a segunda por opção, não é obrigado, ok? E aí eu repito a primeira
e vou multiplicar agora toda a segunda equação por menos 1. Por quê, Paola? Porque eu quero eliminar a variável b, eu quero simplificar ela, para que o sistema no final fique apenas com uma variável, para depois substituir na outra variável, certo? Assunto já visto no nosso vídeo sobre sistema linear. Então, vai ficar, ó, menos 3 meios, porque eu estou multiplicando todo mundo por menos 1, menos b, igual a menos 6 meios, certo? Agora que eu tenho, ó, o objetivo é eliminar uma das variáveis, agora eu tenho um b, ó, positivo e negativo, então eu consigo fazer pelo método da adição, ok? E agora eu vou simplificar, então eu tenho agora, ó, b vai embora com b, porque eles têm o mesmo valor com o sinal trocado, e agora eu consigo somar, ó, 2,5 mais 3,5, repito o sinal do número maior, que é 3,5, e subtraio. 3,5 menos 5,5 dá 1, né? Então, eu vou colocar só o A, né? Porque 1 vezes A é A. Aqui a mesma coisa, ó. Pego o sinal do número maior, repito e subtraio. 6,5 menos 5,5 dá 1. Minha variável não pode ser negativa, então eu multiplico novamente, ó, por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, agora eu tenho A igual a 1. Logo, o item 1 das proposições dadas em questão está correto. O número 1 está correto. Ok, pessoal? Agora vamos saber, ó, se o B é igual a 4, certo? Para isso, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse valor que eu encontrei de A igual a 1 e substituir em alguma das equações acima do sistema, certo? Eu vou pegar também a opção, certo? Eu vou pegar a primeira, aquela que eu não mexi com ela. Então, ó, 2,5 vezes A é 2,5, certo? Então, vai ficar 2,5 mais B igual a 5,5. E agora, ó, B é igual... Quanto é 5,5 menos 2,5? Vai dar 3, não é isso? Logo, a segunda opção, que ele me dá B igual a 4, está falso. Então, B igual a 4 está falso. A terceira opção, ele diz que a função plotada no gráfico acima pode ser descrita por y igual a x mais 3, ok? Bom, para eu encontrar essa equação aí, o que é que eu faço? Eu tenho algumas maneiras, né, para encontrar isso. Eu posso substituir os pontos. Se os pontos forem verdadeiros, se satisfizer a equação, né, a função y igual a x mais 3, logo eu consigo dizer que este terceiro item é verdadeiro. Então, vamos lá. Y para o primeiro ponto, é 5,5. E x é 2,5. Se eu substituir aqui, pessoal, y é 5,5 e do outro lado eu tenho 2,5 mais 3. 2,5 mais 3 dá 5,5? Sim, pessoal, dá 5,5. Então, logo, o item 3 é verdadeiro. A mesma coisa vocês podem testar para o segundo ponto. 6,5 é y, né? Então, y sendo 6,5 é igual a 3,5 mais 3, também é verdadeiro. Então, o item 3 também está verdadeiro, ok? No último item, ó, eu tenho o item 4, ele pergunta se o ponto 5 e 9 pertence à função. Mais uma vez, substituo na função, não é isso? A função, ó, tá aqui em cima, y igual a x mais 3. Então, novamente, eu vou substituir. Quem é y que ele deu no item 4 é 9. 9 é igual a 5 mais 3? Não, pessoal, 5 mais 3 é 8. Então, não é verdadeiro o item 4. O item 4 está falso, ok? Então, os únicos verdadeiros é o item 1 e o item 3. Então, a alternativa correta da prova 2019, né, é o item A, ok, pessoal? Bom, eu espero ter ajudado vocês com a aula de hoje, certo? A gente fica por aqui. Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, marca um amigo aqui nos comentários que precisa saber desses assuntos, ok? E não esquece de deixar o sino ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa. Por hoje é só, um grande abraço, até a nossa próxima aula.